Olá, meu nome é Laila Cristina Alves Gonzaga e estou aqui para fazer a defesa do meu TCC, no qual é os benefícios do exercício aeróbico em adultos e crianças com fibrose cística. Primeiro vamos entender o que é a fibrose cística. Fibrose cística é uma doença hereditária, autossômica e recessiva, ou seja, ela é passada dos pais para o filho através de uma mutação do cromossomo, e ela é autossômica recessiva, pois ela não escolhe o sexo, ela pode atingir tanto o feminino, tanto o masculino. Então, ocorre a mutação no gene, que é o gene CFTR. Ele é responsável pela regulação de transporte de íons como cloro, sódio e água no organismo. Ao lado tem um esquema mostrando o que acontece, tá? Então, primeiro nós temos a mutação no gênese da fibrose cística. Vamos ter, então, defeito no transporte iônico e diminuição na secreção de fluidos, ou seja, nós vamos ter uma redução na eliminação do cloro. Então, consequentemente, vamos ter um aumento na retenção de sódio para neutralizar o organismo. Já que isso ocorre, então acontece o aumento na concentração de macromoléculas no organismo, e isso vai ocasionar a tubulopatia obstrutiva. O que é isso? Essa tubulopatia vai ser exatamente isso, aumento na concentração de macromoléculas, formando um mucus, no nosso sistema. Então, vai atingir o sistema respiratório, que são os pulmões, a parte exócrina do pâncreas, intestino, fígado e testículos. As manifestações clínicas direcionadas à fisioterapia. Então, nós temos a alteração postural, como na imagem ao lado, nós vemos, uma pessoa fisiologicamente com a postura normal e uma postura cifótica. Por que o paciente com fibrose cística atinge esta postura? Porque como ele tem essa deficiência, de oxigenação, então ele precisa muito mais da musculatura acessória. Então ele recruta a musculatura respiratória acessória para ter um esforço maior, para puxar mais ar. Então ele tem essa protusão de ombros, e essa hipercifose, por utilizar a musculatura acessória mais do que devia. Nós temos a fadiga muscular e respiratória, fadiga muscular, já que ele tem essa deficiência no pulmão de oxigenação, então eu vou ter menos oxigênio no organismo, então eu vou ter menos oxigênio na musculatura, então ela vai cansar muito mais fácil. Cianose em lábios, alguns deles têm o baqueteamento, nos dedos, justamente por essa falta de oxigenação periférica. Temos um aumento na formação de mucos, e os mucos são mais espessos e mais viscosos. A exacerbação respiratória, que é uma das causas de mortalidade nessa patologia. Então, eles têm crises de insuficiência respiratória, por causa da deficiência pulmonar mesmo, no acúmulo de secreção pulmonar. Fisioterapia na fibrose cística. Então, nós temos aqui um aparelhinho ao lado, que é o flutter. Esse flutter, ele auxilia muito para a higiene brônquica, pois ele trabalha através da pressão positiva expiratória. Então, onde está escrito ali, exhaled air, é onde o paciente vai colocar a boca e vai fazer a expiração total. Essa bolinha que está ali é onde vai dificultar a expiração dele. Através desse mecanismo, ele vai fazer a higiene brônquica pulmonar. Nós temos também a terapia manual, algumas terapias manuais, como a vibrocompressão, para tirar mesmo o muco que está acoplado nas paredes do brônquio, nas paredes dos brônquios. Temos a drenagem autógena, a drenagem postural. Então, são várias terapias que são mencionadas de acordo com as diretrizes do Rodrigo Abençoe, como estamos aqui colocado como referência. Temos o exercício aeróbico associado à monitoração dos dados vitais. Justificativa. Então, o trabalho é de suma importância para a comunidade científica, principalmente para agregar pesquisas exploratórias, por se tratar de um tema não tão explorado e com muitas possibilidades de descobertas. Ele destaca a relevância do fisioterapeuta e também da equipe multidisciplinar, então de outros profissionais da saúde ao lado do paciente, para monitorização e realização perfeita da conduta. Um dos objetivos é compreender a eficácia do exercício aeróbico na expectoração, na depuração do acúmulo de secreção em pacientes com fibrose cística. Segundo, discutir a importância do exercício precoce em crianças portadoras de fibrose cística. Então, esse trabalho, a metodologia, ele é um trabalho de pesquisa qualitativa descritiva com base em artigos científicos publicados no ano de 2010 a 2020, ressalva de um artigo apenas publicado no ano 2000,
no qual em todos os artigos na qual a maioria dos artigos que eu pesquisei, ele é citado e é de grande relevância, né, na comunidade acadêmica. Os descritores foram inglês e português, como mencionados, e essas foram as bases de dados utilizadas. A metodologia, critério de inclusão, foram artigos que tinham mais de 10 participantes, artigos referentes à intervenção do fisioterapeuta e profissionais da saúde em pacientes portadores dessa doença, e artigos que tinham evidências dos benefícios do exercício aeróbico para esses pacientes. Os critérios de exclusão foram temas que não foram relacionados com o objetivo da pesquisa, que se encontrou fora do contexto dos descritores. Alguns artigos que eram mais quantitativo, referente à viscoelasticidade do muco, artigos que tratavam mais sobre a ultrassonografia do pulmão, então que não combatiam com os descritores. Artigos sem resultados, evidências significativas e com grupos de controle e de experiência menor que 10. Então, o total, nas bases de dados pesquisados, foram 82 artigos, 69 artigos excluídos e 13 selecionados. Motivos de exclusão dos artigos que não foram utilizados, né? Foi o assunto dissipou do tema principal, a publicação antes de 2010 com ressalva desse artigo mencionado e os que não atenderam os critérios de inclusão. Esses aqui foram os artigos, coloquei 7 dos 13, tá? Mas não vou mencionar aqui, mas esses artigos eu menciono aqui na discussão, tá? Então, na discussão. Então, primeiro, né, a pesquisa de Burtin e Herbstreit, em 2015, desculpa em inglês. Então, foi obtido um resultado de exercícios aeróbicos a curto prazo. Mas na própria pesquisa dele, ele fala que exercícios a longo prazo e parcialmente supervisionados, eles vão trazer um efeito muito maior e significativo. Ele fala isso pois ele fez uma pesquisa em 2010, que já na sua pesquisa de 2010, ele realizou exercícios em longo prazo e teve resposta significativa a partir dos 6 primeiros meses, no pico de volume de oxigênio. Então, aqui nesse gráfico, nós temos aqui, na coluna vertical, nós temos o volume de O2, de oxigênio, e na coluna horizontal nós temos os meses, né, de 0 a 25 meses. Em bolinha preta, nós temos o grupo de intervenção, que praticou exercício físico a longo prazo. E no de bolinha branca, o grupo de controle, que não fez o exercício parcialmente supervisionado a longo prazo. Então, nós vemos a discrepância nos valores, né, de como o pico de O2 aumentou. Isso foi extremamente significativo. O volume de oxigênio para essa doença é extremamente importante. Nós tivemos a pesquisa também de Suzy Kremlin, em 2016. O objetivo da sua pesquisa era comparar os efeitos da fisioterapia combinado com os exercícios físicos na expectoração do muco em pacientes com fibrose cística, justamente pela fisiopatologia da doença. Então, acredita-se que as vibrações mecânicas geram melhor depuração pulmonar. Então, ou seja, né? Então, esse conjunto de informações da pesquisa da Suzy Kremlin, né, comparando com o estudo de longo prazo do Herbstreit, em 2010, citado neste trabalho, foi obtido, né, um efeito significativo na capacidade vital forçada, então na capacidade vital do pulmão. Então, sendo uma hipótese pelo treinamento muscular respiratório. Ou seja, o mesmo benefício foi ganho na pesquisa de Kremlin. Então, nós temos o mesmo resultado em duas pesquisas. Aqui nesta imagem, nós temos ao lado, né, a primeira imagem, nós temos um pulmão fisiológico, dá para ver direitinho a árvore brônquica, tudo bonitinho, né? Já ao lado direito, seria o lado direito, nós temos aqui um pulmão, uma tomografia de um paciente com fibrose cística. Então, nós vemos a oposidade aqui das linhas brônquicas, né? O excesso de acúmulo de secreção. E só aí a gente já não tem dúvida de como é a gravidade dessa doença. Também temos a pesquisa de Philip Hakes, já foi com criança. Então, em sua pesquisa realizada com crianças portadores de fibrose cística, foi possível concluir que as crianças que fizeram exercício físico tiveram uma depuração maior. Então, aqui nós temos nesse quadro o grupo de intervenção. Foram utilizados exercícios aeróbicos para recrutar sistema respiratório e cardiopulmonar, mais a técnica de respiração forçada ao final. Já o grupo controle realizou apenas técnicas de respiração e técnicas manuais prescritas pelo fisioterapeuta para desobstrução das vias aéreas. Então, ele relatou que o grupo de intervenção, né, teve o que ele teve a mais? Os exercícios aeróbicos. Então, a conjunção da fisioterapia mais o exercício aeróbico auxiliou demais na depuração da secreção.
Assim como Higgs, né, teve a pesquisa da Bullen Chambassan em 2012. Foi realizado um total de 16 crianças clinicamente estáveis entre idades de 5 a 13 anos e exercícios aeróbicos. Então, quais que foram os exercícios? Foi a fisioterapia respiratória, mais o treinamento aeróbico, o ciclo ativo de técnica respiratória, treinamento de exercícios aeróbicos e o programa em esteira. O tempo, 3 dias por semana, durante 6 semanas. Então, o resultado também foi o mesmo resultado de Higgs, teve uma depuração maior. Não teve um grupo controle nessa pesquisa, porém, ela foi de acordo com as crianças, né? Teve uma qualidade de vida maior. Na parte recreativa, eles tiveram menos fadiga nesse resultado, então isso auxiliou e é um dos objetivos, né? O exercício precoce em criança. Teve maior depuração na secreção, que foi o mesmo resultado do Philip Higgs. Conclusão. Percebe que as pesquisas elas tiveram resultados importantes para a comunidade acadêmica e científica, mas algumas delas relataram que é necessário mais pesquisas para maiores informações, tanto no quesito quantitativo quanto qualitativo. Neste trabalho, um dos objetivos não foi alcançado, um dos meus objetivos, pois tinha falta de pesquisas nessa área, que era o benefício da associação do exercício aeróbico junto com a ventilação não invasiva e monitoração da saturação em pacientes com fibrose cística. Então, um dos objetivos era verificar a eficácia da ventilação não invasiva associada com o exercício e a monitoração da saturação. Ou seja, como a saturação desses pacientes tendem a diminuir com o exercício, se eu auxiliar com a ventilação não invasiva, então eu estou auxiliando a maior saturação. E assim, ele tem uma capacidade maior de realizar o exercício. Mas eu não achei pesquisas exploratórias nesse quesito. Então, finalizamos. Essas foram as referências. Muito obrigado. E finalizamos por hoje.